já estudamos as profecias por 36 vídeos, vimos muita história, que certamente nos ajudam a entender que estamos no caminho certo em nossa interpretação. Mas agora estamos chegando ao final da primeira metade do livro de Apocalipse, e em breve começaremos a estudar sobre as coisas que estão acontecendo neste momento. Versículo 8. E a voz que ouvi do céu falou comigo novamente, e disse: Vem e pega o livrinho aberto da mão do anjo, que está sobre o mar e sobre a terra. Qual a voz do céu? Pois bem, a voz que lhe disse para não escrever o que os 7 trovões lhe disseram, a voz como o rugido de um leão e os 7 trovões, é a voz do anjo com o livrinho, a voz de Cristo. Esta outra voz que fala do céu deve ser a voz do Pai, porque o Espírito está na terra. Versículo 9. E eu fui até o anjo, dizendo-lhe para me dar o livrinho, e ele me disse: Pega e devora, e fará com que em seu estômago seja amargo, mas em sua boca será doce como mel. E peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e em minha boca era doce como mel, mas quando o devorei, meu ventre ficou amargo. O significado de devorar o livrinho é óbvio. Significa vasculhá-lo, estudá-lo em profundidade. Isso é algo que nem João nem ninguém poderia ter feito com o livro dos 7 selos, mas sim com o livrinho das profecias de Daniel. Agora, esta profecia dos versículos 9 e 10 de Apocalipse 10 se cumpriu na pessoa de Guilherme Miller. Guilherme Miller cresceu influenciado pelos homens educados da Nova Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX. Como todos eles, foi deísta e também maçom. O deísmo nada mais é do que uma religião acomodatícia que ensina que Deus existe e criou o mundo, mas que uma vez criado ele o ignorou e não intervém mais nos assuntos deste mundo. Isso inclui menosprezar a Bíblia, como um mero livro da criação humana e não como a palavra de Deus. Em outras palavras, o deísmo nada mais é do que uma desculpa para agir como ateu, enquanto finge ser cristão. E a maioria dos políticos daquela época eram deístas, porque na verdade eram ateus, mas dependiam do voto de um povo em sua maioria crente, para poderem exercer cargos públicos. Os políticos não se tornaram hipócritas agora. Sempre foram, com muito poucas exceções, por isso a maioria era toda maçons, porque dentro da loja eles podiam manifestar o ateísmo que escondiam do povo, por trás do disfarce do deísmo. Mas quando adulto, Miller serviu como oficial durante a Guerra de 1812, contra a Inglaterra, e as coisas que ele experimentou o convenceram de que Deus intervém sim, nos assuntos deste mundo. Como o fato de que mais de 15.000 soldados profissionais do exército e da marinha inglesas atacaram por terra e mar menos de 4.000 milicianos, que mal sabiam atirar com um fuzil, e que Miller e seus homens conseguiram resistir a esse ataque, ou a granada que explodiu a apenas meio metro de Miller e ele saiu ileso. Tudo isso levou a pensar que um poder sobrenatural, que governa até mesmo as leis naturais de causa e efeito, intervinha nos assuntos deste mundo. Mas tudo o que ele conhecia eram as ideias do deísmo, mas agora que estava consciente da presença de Deus, não lhe serviam de nada. Ele se sentiu indigno e culpado, e a única luz que viu foram as vagas lembranças de um Cristo Salvador, sobre quem ele havia aprendido algo com seus pais na infância. Onde eu poderia encontrar esse Cristo Salvador? Na Bíblia? A Bíblia nada mais era do que apenas um livro da criação humana? Ou talvez não fosse. Miller percebeu que, assim como muitos ateus hoje, que a única coisa que sabia sobre a Bíblia era o que diziam aqueles que negavam sua origem divina, mas seu conhecimento direto da Bíblia era muito limitado. Foi então que decidiu, acima das zombarias e críticas de seus amigos deístas, estudar a Bíblia. Também foi dito que, se a Bíblia é realmente a revelação de Deus ao mundo, então ela deve conter evidências suficientes para se sustentar e, acima de tudo, pode ser compreendida por qualquer pessoa que queira sinceramente conhecer a Deus. Assim começou a estudar a Bíblia, a partir de Gênesis, usando apenas uma concordância, mas não lendo superficialmente, mas lendo e relendo cada passagem, cada versículo, cada frase, até ter certeza de que entendeu. E assim ele continua estudando até chegar ao livro de Daniel, onde a profecia das 2.300 tardes e manhãs, muitos dos capítulos do 8 ao 12 do livro de Daniel, permaneceram durante muitos séculos sem serem totalmente compreendidos. Mas o tempo do fim estava se aproximando e era hora de o conhecimento aumentar, e as profecias serem plenamente compreendidas. Miller entendeu o que já estudamos, que os tempos proféticos são interpretados dia por ano,
e que, sabendo qual era o ponto de partida, ele poderia saber quando terminariam os 2300 anos. Os cálculos o levaram à conclusão de que o último ano da profecia das 2300 tardes e manhãs se estenderia da primavera de 1843 até a primavera de 1844. Samuel Snow, mais tarde, entendeu que havia uma relação entre o evento profetizado no final dos 2300 anos e o festival anual de Yom Kippur, e concluiu que seu cumprimento ocorreria não em algum momento entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844, mas especificamente em 22 de outubro de 1844. E ele pregou pela primeira vez em agosto de 1844. Mas Miller cometeu um erro, e o seu erro foi interpretar o significado do evento que ocorreria no final dos 2300 anos, de acordo com as crenças populares da época, que ensinavam que o mundo estava começando um milênio de prosperidade e que este planeta era o santuário, o Monte Sião. E por causa disso concluiu que se a Terra fosse o santuário, então a purificação do santuário que anuncia o fim dos 2300 anos, não poderia ser outra coisa senão a purificação do mundo pelo fogo, durante a segunda vinda de Cristo. Miller chegou a essa conclusão no ano de 1828, portanto faltavam apenas 15 anos, e ele sentiu a urgência de alertar o mundo sobre isso, mas também sentiu medo de estar errado. Afinal, as profecias de Daniel existiam há séculos, há milhares de anos, e durante todo esse tempo muitos homens sábios e instruídos as estudaram. O que o tornou melhor do que todos eles para que essa revelação lhe fosse dada? O que Miller não sabia era que outros na Europa e na América Latina também chegaram às mesmas conclusões. Por exemplo, o jesuíta Manuel Lacunza concluiu em 1790 sua obra intitulada A Vinda do Messias em Glória e Majestade, que foi impressa na Espanha em 1811 e novamente em 1812. Em 1819 foi banida pela Inquisição, mas isso não impediu que fosse impressa no México em 1821, e novamente em 1822. Começou na França em 1825 e na Inglaterra em 1826, onde seria traduzida para o inglês por Edward Irving, e impressa em 1827. Além do mais, o próprio Lutero havia dito séculos antes, que o mundo só teria cerca de 300 anos a mais. Também John Wesley, Sir Isaac Newton e até o próprio Cristóvão Colombo, entre muitos outros, se convenceram de que o fim do mundo ocorreria por volta do século XIX. Mas seria a pregação de Miller e o movimento que ele iniciaria, que marcaria o dia específico e transcenderia seu tempo, que cumpriria as profecias e reuniria o povo de Deus para o tempo do fim, em um só povo. Mas de qualquer forma, desconfiando de si mesmo, Miller estudou tudo novamente, até ter certeza absoluta de que seus cálculos e conclusões estavam corretos. Assim, seu estudo se estendeu até o ano de 1831. Mas mesmo então, embora sentisse a urgência de alertar o mundo, ele continuou a sentir medo de ir pregar que Cristo viria, entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. No meio dessa luta em sua mente, no sábado, 6 de agosto de 1831, Miller orou e em sua oração ele colocou um teste para Deus, de que se fosse sua vontade que ele pregasse essas coisas, que alguém viria e o convidaria a pregar. E meia hora depois, chegou um sobrinho para lhe dizer que o pregador não conseguiria ir e que seu pai o havia enviado para perguntar a Miller se era possível que Miller viesse falar com ele sobre o que ele estava estudando. Portanto, ele não apenas recebeu um convite para pregar, mas o convite incluía o tema específico sobre o qual ele deveria pregar. Assim, no domingo, 7 de agosto de 1831, Miller começou a pregar a segunda vinda de Cristo, que era mais uma das verdades que haviam sido esquecidas e enterradas sob a abominação da desolação, durante a Idade Média. Porque, segundo a abominação da desolação, os mortos vão para o céu, ou para o inferno ou para o purgatório, e se os salvos já vão para o céu, então por que Cristo vem? A pregação de Miller impressionou tantos reunidos, que eles imploraram que ele pregasse para eles todas as noites durante toda a semana. Quando voltou para casa, descobriu que outra pessoa tinha vindo convidá-lo para pregar, e isso continuou a ponto de ele receber mais convites do que podia satisfazer. Então lhe ocorreu publicar um panfleto, pensando que isso ajudaria a satisfazer a demanda, mas o que conseguiu foi que sua mensagem fosse ainda mais conhecida e que os chamados para pregar aumentassem ainda mais. A princípio a mensagem de Miller foi muito bem recebida.
Batistas, metodistas, congregacionalistas e presbiterianos competiam entre si, para que ele pregasse em suas igrejas, especialmente quando ocorreu a chuva de meteoros em 13 de novembro de 1833. Até a Igreja Batista o certificou como pregador em 1833. Outros pregadores juntaram-se a Miller, e a mensagem da breve vinda de Cristo foi pregada de Baltimore a Montreal. Além disso, muitos jornais começaram a ser publicados e enviados para estações de correio em todos os Estados Unidos, onde as pessoas esperavam por eles e se esgotavam assim que chegavam. Mas à medida que a pregação de Miller transcendia as barreiras denominacionais, os líderes religiosos começaram a temer a perda de membros e a aceitação transformou-se em crítica, zombaria e desprezo. Mas a realidade é que Miller nunca pretendeu formar uma nova igreja, e os novos convertidos que aceitaram a Cristo, graças à sua pregação, foram batizados nas mesmas igrejas estabelecidas, o que acabou rejeitando Miller e todos aqueles que acreditaram na sua mensagem. Mas os críticos de Miller não tinham argumentos teológicos para debater a mensagem pregada por Miller, por isso recorreram ao ridículo e ao desprezo. Enquanto Miller dedicava seu tempo, saúde e dinheiro à pregação da segunda vinda de Cristo, publicações cristãs que deveriam estar comprometidas com a evangelização do mundo, dedicaram-se inteiramente a ridicularizar Miller, a tal ponto que publicações não cristãs passaram a questionar se aquelas revistas eram realmente cristãs. As igrejas fecharam as portas para Miller, depois da primavera de 1844, para todos os que acreditaram em sua mensagem. Mas Miller e seus seguidores, que receberam o nome de Milleritas, reuniram-se então em tendas armadas nos campos da Nova Inglaterra e, apesar da oposição, milhares de pessoas aceitaram com alegria a mensagem da breve vinda de Cristo. Não apenas pessoas que já pertenciam a uma igreja aceitaram a mensagem e se juntaram aos Milleritas, mas pessoas que nunca haviam pertencido a nenhuma igreja se consagraram a Deus. Os donos de tabernas pararam de vender bebidas alcoólicas e transformaram seus bares em locais de encontro onde se pregava o segundo advento de Cristo. Barbearias, mercearias, casas de família, qualquer lugar onde as pessoas pudessem se reunir, faziam isso ali. Então, em 1838, Urias Litt, um dos colaboradores de Miller, começou a pregar sobre o mesmo tema que abordamos no vídeo acima, a quinta e a sexta trombetas. Litt pregou que o período de 5 meses ou 150 anos da quinta trombeta constituiu o período durante o qual os turcos otomanos atormentaram a Europa. A esses 150 anos acrescentou a hora, o dia, o mês e o ano, ou 391 anos e 15 dias da sexta trombeta, a partir de 27 de julho de 1299, data da Batalha de Bafeia, que foi o primeiro ataque dos turcos otomanos contra o Império Bizantino. 150 anos da quinta trombeta e 391 da sexta, levaram para 27 de julho de 1840, e ao somar essas datas, e os 15 dias, chegaram a 11 de agosto de 1840. A princípio, quando em 1838 Litt começou a pregar sobre isso, ele não pregou sobre um dia específico de agosto, mas pouco antes de expirar o tempo profético da quinta e sexta trombetas. Ele declarou que o Império Turco seria quebrado em 11 de agosto de 1840. Mas quando em 1838, Litt começou a pregar sobre a quinta e a sexta trombetas, embora sem ainda dar uma data específica, as pessoas voltaram sua atenção para os eventos que aconteciam no Império Turco. Entre 1798 e 1801, Napoleão Bonaparte e seus sucessores tentaram conquistar o Egito, para fechar a passagem para a Índia aos britânicos. Após a saída dos franceses, começou a luta entre os mamelucos e o Império Otomano, que tentava recuperar o Egito. E entre os enviados pelo Império Otomano ao Egito, estava Muhammad Ali, que conseguiu obter o apoio popular. Então o povo começou a exigir que o vizir do Egito fosse substituído por Muhammad Ali, e o Império Otomano concordou. O que eles não sabiam, era que Muhammad Ali queria tomar o poder para si. Em 1811, Ali enganou os líderes mamelucos, convidando-os para uma celebração onde os massacrou e depois conquistou o Sudão, e todo o território da Arábia e do Egito, que estavam sob o controle dos mamelucos. O Império Otomano estava em declínio, os cristãos ortodoxos começaram a lutar pela independência da Grécia e o Império Russo já se esforçava para expandir o seu território, às custas do Império Otomano, algo que preocupava tanto a França como a Inglaterra.
O sultão Selim III, que tentou modernizar o exército, foi deposto em 1807 e assassinado um ano depois, por seu primo e sucessor Mustafa IV, que reinou apenas um ano, quando foi deposto por seu irmão Bambu II. Após a morte de Selim, 4 meses depois, Mustafa foi morto no hotel de Mahmud Bahmut. Bahmut então começou a reforma que seu falecido primo Selim tentou fazer, que incluía a abolição dos elisários, que eram os principais opositores da reforma do exército. Mas enquanto ele estava nisso, os levantes de independência começaram na Grécia e na Sérvia. Na Batalha de Navarino, em 20 de outubro de 1827, navios russos, britânicos e franceses esmagaram as marinhas otomana e egípcia que lutavam contra os independentistas gregos. Enquanto tudo isso acontecia, Muhammad Ali conseguiu produzir suas próprias armas e navios, e em 1831 declarou guerra ao declínio do Império Otomano, invadindo a Síria e o Levante, e pretendia atacar Constantinopla, mas foi impedido pela Aliança Europeia. Em 1838, Muhammad Ali informou a França e a Inglaterra, que tornaria o Egito independente do Império Otomano. Enquanto isso, Padmundo II enviou seu exército contra a Síria, que foi derrotado e novamente Ares teve a oportunidade de atacar Constantinopla, mas foi novamente detido pelos europeus. Então, em 15 de julho de 1840, Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia assinaram o Tratado de Londres. Foi nesta data, 15 de julho de 1840, que Josiah Litt começou a pregar que a hegemonia turca terminaria especificamente em 11 de agosto de 1840. E precisamente em 11 de agosto de 1840, o Império Turco aceitou o Tratado de Londres, submetendo-se assim à autoridade e proteção das nações europeias. O Tratado de Londres ofereceu a Muhammad Ali a manutenção do governo hereditário da Síria e do Egito, em troca de permanecer como parte do Império Otomano. Mas como Mahmud II morreu e foi sucedido pelo seu filho de 16 anos, e pensando que tinha o apoio da França, Muhammad Ali decidiu não aceitar o Tratado de Londres e atacar o Império Turco. Em 11 de setembro, navios da marinha inglesa e austríaca bloquearam o delta do rio Nilo, e em 3 de novembro bombardearam a cidade de Acre, na costa síria, que mais tarde foi capturada por soldados turcos, ingleses e austríacos. Muhammad Ali acabou por aceitar o Tratado de Londres, mas como o Tratado de Londres especificava que ele tinha 10 dias para aceitar, após os quais perderia a Síria, ele teve de se retirar da Síria. Ficou assim demonstrado que o Tratado de Londres não era letra morta e que, com efeito, o Império Turco tinha perdido a sua autonomia e estava agora sob a proteção das nações europeias. Esses eventos, ocorridos na data específica pregada por Litt, impressionaram muito o povo e confirmaram sua fé nos demais períodos proféticos ainda não cumpridos, principalmente as 2300 tardes e da manhãs. A primavera de 1843 chegou e a primavera de 1844 passou, e embora o ânimo de muitos tenha caído, os mileritas continuaram a pregar. Disseram que estava acontecendo como na parábola das 10 virgens, que o noivo demorou. Mas quando, em agosto de 1844, Samuel Snow começou a pregar que assim como a morte de Cristo, a verdadeira Páscoa, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que verdadeiramente tira o pecado do mundo, ocorreu exatamente no dia e hora em que a Páscoa foi sacrificada, o que era apenas um símbolo da verdade, a verdadeira purificação do santuário no final das 2300 tardes e manhãs. Também deveria ocorrer exatamente no mesmo dia que a purificação anual do santuário terrestre, conhecida como Yom Kippur, que foi o símbolo da verdade, e que aquele ano de 1844 ocorreria na terça-feira, 22 de outubro. Quando Samuel Snow começou a pregar isso em agosto de 1844, foi então que o movimento milerita ganhou ainda mais força. Faltavam apenas 2 meses para o advento de Cristo. Todos abandonaram as ocupações terrenas, para se dedicarem totalmente à pregação e à consagração. Muitos venderam suas propriedades para financiar a obra e para ajudar os mais pobres a saldar suas dívidas, para que também pudessem se dedicar integralmente à pregação e à consagração e, assim, estarem prontos para receber a Cristo. Mas a terça-feira, 22 de outubro, passou e Cristo não veio. E ele me disse: pega e devora, e fará com que seu ventre fique amargo, mas em sua boca será doce como mel. E peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e era doce em minha boca como mel, mas quando devorei, meu estômago ficou amargo.
A doce alegria da segunda vinda de Cristo, experimentada por aqueles que receberam a mensagem do seu advento com corações sinceros, transformou-se em amarga decepção. Na madrugada de quarta-feira, 23 de outubro, muitos mileritas choraram de decepção. Alguns nem sequer tinham mais casa para morar, porque venderam tudo e usaram o dinheiro para pregar e imprimir publicações. Durante alguns dias, os detratores do movimento milerita permaneceram em silêncio, ainda temendo que algo pudesse acontecer. Mas dizem que na manhã seguinte, num determinado local, o louco da cidade foi mais ousado que os detratores de Miller, e saiu gritando aos mileritas para começarem a colher as suas batatas, já que tinham deixado os seus campos abandonados. Alguns fanáticos confeccionaram suas próprias vestes brancas para receber a Cristo e, depois da decepção, foram os primeiros a saber que Cristo não voltaria. E se antes aqueles que haviam rejeitado a mensagem mileritos ridicularizavam, agora não tinham escrúpulos em zombar e ridicularizar. Eles estiveram rindo por muitos dias e meses. Aqueles que se juntaram aos mileritas, não por amor a Deus, mas por medo de perecer na segunda vinda de Cristo, logo deixaram suas fileiras e juntaram-se aos que zombavam deles. Este evento ficou conhecido como a Grande Decepção. Mas é dessa grande decepção que surgiria o povo de Deus que veria Cristo vir em glória e majestade, a última igreja que traria à luz, de uma vez por todas, o resto das verdades enterradas sob a abominação da desolação, que ainda tinha que ser redescoberta, e que devolveria a doutrina da Igreja de Cristo ao seu estado original. E alguém se perguntará, como a Igreja de Cristo do fim dos tempos pode emergir de uma decepção? Aqueles que fazem esta pergunta, ignoram que o próprio cristianismo originou-se de uma grande decepção. Mas não acredite em mim. Vamos ler na Bíblia, em Lucas 24 do verso 13 em diante, e eis que dois deles iam no mesmo dia, para uma aldeia que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús. E eles estavam conversando entre si sobre todas essas coisas que haviam acontecido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e interrogando-se, o próprio Jesus veio e foi com eles, mas os seus olhos estavam cegos, de modo que não o reconheceram. Lembra quando falamos sobre lavagem cerebral? E ele perguntou que práticas são essas que vocês experimentam entre vocês, que andam por aí tão tristes. E aquele, cujo nome era Cleofas, respondeu: Você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Então ele perguntou: Quais coisas? E falaram-lhe de Jesus, o Nazareno, que era um homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes e os sacerdotes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Mas esperávamos que ele fosse aquele que redimiria Israel. Nós esperávamos que ele fosse aquele que redimiria Israel. A crença popular era que o Messias viria e acabaria com o domínio romano e transformaria a nação de Israel numa potência mundial. Mas aquele que eles esperavam que fosse o Messias, foi capturado, humilhado e martirizado. Eles esperavam que Jesus fosse redimir Israel, mas ficaram desapontados. E agora, acima de tudo, hoje é o terceiro dia que isso acontece. Sim, meu amigo, a primeira igreja, a original, aquela que o próprio Cristo fundou, surgiu de uma decepção. E a última igreja, aquela que restauraria toda a verdade, a igreja que permanecerá de pé quando Cristo voltar, também emergiu de uma decepção. Mas eles não surgiram da decepção porque Deus queria que surgissem da decepção. Quantas vezes Cristo não disse aos seus discípulos que seria entregue aos gentios pelos príncipes e sacerdotes, e que o matariam, mas no terceiro dia ele ressuscitaria? Mas como mencionamos num vídeo anterior, existem duas verdades, a verdade que é, e a verdade que as pessoas preferem acreditar. Aqueles discípulos diziam: esperávamos que ele fosse aquele que redimiria Israel. Cristo redimiu Israel. Claro, sim, mas não do jugo dos romanos, mas do jugo do pecado. Os líderes religiosos, alimentados pelas ambições dos seus corações egoístas, há muito se concentravam na pregação do reino da glória, mas tinham esquecido que o reino da graça tinha de vir primeiro. O Messias não viria para construir um reino com pessoas egoístas e corruptas, mas um reino de pessoas santas. Então os santos possuirão a terra, mas isso não acontecerá até que chegue o fim, quando a rocha atingir os pés de ferro e barro. Então ele lhes disse: Ó insensato e tardios de coração,
para crer em tudo que os profetas haviam dito, não é então necessário que Cristo primeiro sofra essas coisas e depois entre em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, ele lhes declarou em todas as Escrituras o que disse sobre si mesmo? Não, a decepção não ocorreu pela vontade de Deus. Cristo não repetiu uma ou outra vez, mas inúmeras vezes o que iria acontecer, mas tudo já havia sido previsto séculos antes nas Escrituras. A decepção ocorreu porque esquecemos o que diz a palavra de Deus, e colocamos as crenças populares em primeiro lugar. E essas crenças populares só tornaram-se populares, graças à pregação dos líderes religiosos e ao seu evangelho da prosperidade. Tal como você ouve, o evangelho da prosperidade não é algo novo, exclusivo dos tempos modernos. Também nos dias de Cristo havia um evangelho da prosperidade, que ensinava que a mulher estéril era estéril porque era pecadora, que o leproso era leproso porque era pecador, que os pobres eram pobres porque eram pecadores, e que a riqueza e a prosperidade eram sinais do favor de Deus. E, claro, ensinava que o Messias em breve traria prosperidade material ao seu povo favorecido. E assim como a decepção que marcou o início da primeira igreja, foi devido à aceitação das crenças populares sobre a palavra de Deus, e essas crenças populares foram o produto do evangelho da prosperidade, também a decepção que marcou o início da última igreja, foi devido à aceitação das crenças populares sobre a palavra de Deus. E essas crenças populares também foram produto do evangelho da prosperidade. Graças às doutrinas calvinistas da predestinação, um novo evangelho da prosperidade foi pregado e popularmente acreditado pela grande maioria no início do século XIX. Mais uma vez, a má sorte foi vista como prova da desaprovação de Deus, enquanto os ricos que acumularam as suas fortunas na perseguição, extermínio e roubo de terras dos nativos americanos, e no suor e sangue do trabalho escravo eram altamente estimados pela sociedade. Acreditava-se que o mundo estava no limiar do milênio, uma era de paz e prosperidade onde os seres humanos alcançariam um nível superior. E este mundo onde reinava o materialismo era o santuário de Deus, o Monte Sião. Quase ninguém pregava sobre a segunda vinda de Cristo, já que a crença de que os mortos vão diretamente para o céu ou para o inferno ainda fazia parte da crença popular. Além disso, ninguém precisa de Cristo quando as coisas vão bem. E você sabe muito bem que é assim, que é quando surgem os problemas que as pessoas se lembram de Deus. Essas eram as crenças populares na época de Miller. E por causa dessas crenças, Miller presumiu que Cristo viria no final dos 2300 anos. Mas embora não tenha sido pela vontade de Deus que a decepção ocorresse, ele já sabia que isso iria acontecer. É por isso que será doce na boca, mas amargo na barriga. E embora a decepção não tenha ocorrido por vontade de Deus, Deus sabe transformar nossos erros em vitórias. E embora Miller estivesse errado ao acreditar que o que ocorreria no final de 2300 anos seria a segunda vinda de Cristo, o seu erro foi usado por Deus para que o mundo redescobrisse a grande verdade, de que Cristo retornará em glória e majestade. Verdade esquecida, enterrada durante a Idade Média sob a abominação da desolação. Esse foi o doce na boca do profeta ao comer o livrinho, a bendita esperança do breve advento de Cristo, e a decepção foi a amargura do ventre. Como já dissemos, depois da decepção muitos abandonaram as fileiras dos mileritas, desses alguns, usando o seu raciocínio e a sua própria sabedoria, arquitetaram uma forma de estabelecer novas datas, mas como já ouvimos o anjo dizer, o tempo não será mais. Não há outra data profética que se estenda além de 1844. Qualquer um que apresente uma interpretação dos tempos proféticos, que se estenda além de 22 de outubro de 1844, está falando bobagens de sua própria imaginação. Um pequeno grupo, porém, permaneceu unido em oração. Eles sabiam que o cálculo e a data de 22 de outubro de 1844 estavam corretos, portanto o erro devia estar em outro lugar, mas onde? Quando Cristo caminhou com os discípulos no caminho de Emaús, ele lavou seus cérebros, começando por Moisés e passando por todos os profetas, declarando-lhes em todas as Escrituras o que dizia dele. Da mesma forma, se os adventistas quisessem que seu entendimento fosse aberto e pudessem compreender por que Cristo não veio, deveriam da mesma forma, a partir de Moisés, estudar ao longo da Bíblia o que ela diz sobre a segunda vinda de Cristo e a purificação do santuário.
Antes da decepção de 1844, Charles Fish, um dos colaboradores de Miller, depois de ler Abacuque 2 verso 2, que diz: "O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, registrando-a em tábuas, para que pudesse ser lida por quem passa correndo." O que eles não perceberam é que no versículo 3 diz: "Ainda que a visão demore para se cumprir, a seu tempo se cumprirá, não falhará, mesmo que demore, espera, porque sem dúvida virá, não demorará." Também na parábola das 10 virgens, fala de demora. As 10 virgens representam a igreja cristã. Cristo havia prometido que voltaria, e que, encorajada por essa promessa, a igreja empreendeu a sua missão, mas essa verdade foi esquecida, razão pela qual ele diz mais tarde: "E demorando o noivo, cochilaram e dormiram." Esse sono é o esquecimento da promessa da segunda vinda de Cristo. Mas antes de chegarmos à parte em que todas adormecem, ele nos diz que 5 delas eram prudentes, 5 eram nécias. As nécias, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram óleo em suas vasilhas junto com suas lâmpadas. O azeite é um símbolo do Espírito Santo, e as 10 virgens também estão divididas em 2 grupos. Novamente, como vimos quando estudamos as 7 igrejas, vemos 2 grupos. Um grupo que tem o Espírito Santo, ou seja, aqueles que experimentam a santificação, porque oram sem cessar, pesquisam a Bíblia e não guardam para si aquilo que receberam pela graça. E outro grupo que não tem o Espírito Santo, e obviamente não estão experimentando a santificação, seja porque acreditam que uma vez salvos, salvos para sempre, ou porque acreditam que se Deus já os predestinou para serem salvos, eles serão salvos, não importa o que aconteça. Ou porque acreditam que basta confessar os seus pecados ao sacerdote, ou porque acreditam em qualquer outra série de obras ou ações que devem realizar, como se tudo fosse uma questão de acumular pontos. Qualquer que seja a razão, o facto é que não foram santificados, nem sentem necessidade de sê-lo. Mas além do azeite, existe também outro símbolo, as lâmpadas. Todos têm lâmpadas, da mesma forma que todas as igrejas têm a palavra de Deus. Só porque elas têm lâmpadas não significa que tenham luz. Sem o Espírito Santo para ajudá-lo a entender as Escrituras, a Bíblia não tem utilidade para você. Portanto, temos todo o cristianismo representado por estas 10 virgens. No início da era cristã, nos tempos representados pela igreja de Éfeso, todo cristão sabia que Cristo voltaria e sabia muito bem como voltaria. Até mesmo os cristãos da época da igreja de Esmirna suportaram a perseguição da Roma pagã, apegando-se à esperança do breve retorno de Cristo. Mas quando o marido atrasou, todas cochilaram e adormeceram. Os séculos se passaram, as falsas doutrinas ofuscaram a ideia de que Cristo voltaria, até chegarmos ao início do século XIX, onde ver Cristo novamente era algo que se fazia quando se morria. Praticamente ninguém pregou sobre a segunda vinda de Cristo, nem os santificados nem os não santificados. É por isso que ele diz que todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: "Eis que o noivo vem", saí ao encontro dele. Esse clamor começou em 7 de agosto de 1831, quando William Miller começou a pregar a segunda vinda de Cristo. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às virgens sábias: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Para que não nos falte, a nós nem a vós, ide primeiro a quem vende, e comprai para vós." Quando o clamor foi dado, os cristãos de todas as denominações que estavam experimentando a santificação, reconheceram a mensagem da breve vinda de Cristo como vinda de Deus e a aceitaram com alegria. Mas os cristãos apenas de nome, ao ouvirem o clamor, ou os rejeitaram e lutaram, embora não tivessem argumentos, tiveram que recorrer à zombaria e ao desprezo, ou porque não tinham argumentos para refutar os postulados de Miller, o aceitaram, mas não com alegria, mas com medo. Mas no fundo dos seus corações desejavam que Cristo não viesse. Eles estavam muito confortáveis neste mundo fazendo fortuna, para que agora Cristo viesse interrompê-los. Mas Miller estava errado, Cristo não veio, e ocorreu a grande decepção. E é assim que começa o período incluído pela igreja de Laodiceia. E novamente existem 2 grupos dentro do cristianismo. Um pequeno grupo formado por membros de diferentes denominações, tristes e arrependidos porque Cristo não veio.
E outro grupo formado pela grande maioria do resto da cristandade, feliz porque Cristo não veio, celebrando e zombando dos decepcionados. Você pode dizer qual desses dois grupos tem o Espírito Santo? Você consegue distinguir qual desses dois grupos é o verdadeiro povo de Deus? O que muitos ignoram ao estudar a parábola das virgens é que as 5 virgens loucas saem no meio da escuridão da meia-noite em busca de azeite. E como vemos mais adiante na parábola, os 5 retornam. E se voltam é porque já conseguiram azeite, mas não abrem a porta. Como é que ele não abre a porta para elas, se já obtiveram o Espírito Santo? Porque na realidade não voltaram com o Espírito Santo, chegaram com as lâmpadas acesas, mas com um fogo estranho, de azeite que obtiveram no meio da escuridão da noite. No meio da escuridão da noite. Onde mais aquelas 5 virgens poderiam obter azeite senão do Senhor das Trevas? Você acredita que o diabo não conhece as profecias? Ele sabia que isso aconteceria em 1844 e fez preparativos para combatê-lo. Em 1831, enquanto Miller lutava mentalmente contra o medo e a vontade de pregar, Charles Darwin, que se formou em teologia no início daquele mesmo ano, mergulhado nos erros da filosofia escolástica quanto à apreciação da natureza, no final daquele mesmo ano, embarcou para circunnavegar o mundo no Beagle. E enquanto atravessava o Atlântico, leu Princípios de Geologia, de Charles Lyell, cujos argumentos sobre os erros da escolástica que Darwin aprenderá na escola de teologia não puderam ser respeitados. E depois de ter partido da Inglaterra, acreditando que Deus tinha criado tudo tal como é, chegou à América, acreditando que o mundo tinha criado a si mesmo, através de longos processos naturais. Em 1831, enquanto Miller lutava mentalmente contra o medo e o desejo de pregar, o velho espiritismo começava a ser revestido com a aparência de ciência. Em 1831, enquanto Miller lutava mentalmente contra o medo e o desejo de pregar, The Shakers, um movimento carismático onde os fiéis entravam em transe, se sacudiam e falavam em línguas, atingiu seu auge. E 183, enquanto Miller lutava mentalmente contra o medo e o desejo de pregar, o mormonismo estava se expandindo em Ohio. Em 1831, enquanto Miller lutava mentalmente contra o medo e o desejo de pregar, John Nelson Darby estava viajando pela Inglaterra pregando as doutrinas recém-inventadas do dispensacionalismo e do rapto secreto. Em 1831, enquanto Miller lutava mentalmente contra o medo e o desejo de pregar, Edward Irving publicou seu livro, Exposição do Livro do Apocalipse. Em 1831, enquanto Miller lutava mentalmente contra o medo e o desejo de pregar, Karl Marx começa seu segundo ano do ensino médio, sendo impressionado por seus professores com ideias políticas liberais, moldando as ideias que o levariam a desenvolver sua filosofia sobre a história, a sociedade e a razão do estado das coisas. Finalmente, quando o clamor da meia-noite foi ouvido, aquele marido saiu para cumprimentá-las. As 5 virgens loucas saíram em busca de azeite. Havia tantos azeites estranhos para escolher. O azeite estranho que mais tem predominado no cristianismo não são as falsas doutrinas do dispensacionalismo e do arrebatamento secreto. Enquanto iam comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Temos repetido muitas vezes que aqueles que acreditam no arrebatamento secreto estão esperando por coisas que nunca acontecerão, enquanto os sinais que existem nas profecias se cumprirão e não o perceberão, até que o dia da segunda vinda de Cristo os surpreenda. É a isso que a frase se refere, enquanto elas faziam compras. Enquanto o mundo cristão compra as fábulas das histórias de ficção científica do futurismo, ou da mistura da religião de Cristo com as filosofias orientais, ou acreditando que Cristo e os anjos são extraterrestres, daqueles que andam em pratos voadores. As profecias se cumprem ao seu redor e o noivo chegará, e eles ficarão por aí acendendo-se com fogos estranhos, sem estarem preparados para recebê-lo. A vinda do noivo na parábola das 10 virgens representa a segunda vinda de Cristo e somente quem estiver preparado entrará no banquete de casamento, na pátria celestial. E quando diz que a porta estava fechada, refere-se ao fim do tempo da graça, momento em que o anjo lançará o incensário contra a terra. Depois que a porta for fechada, não haverá segunda chance. E então as outras virgens também vieram dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Ele respondeu dizendo: Na verdade, eu vos digo, que não vos conheço. Não, não há segundas chances.
Não lhes disse, volte amanhã, nem disse que daqui a 7 anos elas terão uma nova oportunidade. O que ele disse a elas foi, não vos conheço. Elas não são a sua família, não são os seus amigos, não são o seu povo, ele não as conhece. Velai, pois não sabeis nem dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Na tarde do dia seguinte ao desapontamento, enquanto um milerita chamado Hiram Edson estava indo com um amigo para a casa de um vizinho, onde um grupo de mileritas estava se reunindo para orar e estudar a palavra, ele teve uma visão enquanto passava por um milharal. Na visão ele viu Cristo, vestido com vestes sacerdotais, entrando no Santo dos Santos diante da Arca da Aliança. A resposta do porquê de Cristo não ter vindo, eles começaram a encontrar quando estudaram o santuário, começando pelos livros de Moisés até o Apocalipse de João e, claro, na carta aos Hebreus do apóstolo Paulo. Lá ele começa a descobrir tudo o que já estudamos em vídeos anteriores a respeito do santuário e seus símbolos. Miller acreditava que no final dos 2300 anos, Cristo terminaria seu trabalho como nosso sumo sacerdote e então sairia para abençoar o povo em sua segunda vinda. Mas o fim dos 2300 anos não marcou o fim da obra contínua de Cristo como nosso mediador, mas sim o início da última fase da sua obra sacerdotal, que foi a purificação do santuário, o início do julgamento que Daniel viu na visão do capítulo 7, onde aparece o Filho do Homem vindo nas nuvens, não é para a terra para onde ele vem, mas para o ancião de dias para começar o julgamento. Esse é o mesmo simbolismo contido na visão que Hiram Edson viu naquele milharal, de Cristo vestido com vestes sacerdotais chegando diante da Arca da Aliança. É o mesmo simbolismo. A Arca da Aliança é o trono do julgamento. A visão de Hiram Edson, de Cristo vestido de sacerdote chegando diante da Arca, representa a mesma coisa na visão de Daniel, do Filho do Homem chegando diante do Pai, que está sentado em um trono que acaba de ser colocado, que é o trono do julgamento. Outra verdade que havia sido esquecida, enterrada sob a abominação desoladora. A verdade sobre o julgamento foi então redescoberta, mas ao mesmo tempo descobriram o que nem mesmo o próprio Daniel tinha entendido completamente. O julgamento havia começado em 22 de outubro de 1844. Versículo 11. E ele me disse, é necessário que você profetize novamente para muitos povos, nações e línguas e reis. Caso alguém ainda tenha dúvidas sobre o que é aquele livrinho aberto na mão do anjo, aqui se confirma que é o livro das profecias. Miller estava errado ao interpretar que Cristo viria em 1844. Portanto, ao descobrir que o julgamento havia começado em 1844, é dada a ordem a todos aqueles que acreditaram nas pregações de Miller para profetizarem novamente, ou seja, para ensinarem novamente as profecias ao mundo, agora que finalmente foram corretamente compreendidas. Com a mesma urgência com que pregaram que Cristo viria, tiveram que pregar a muitas cidades, nações e línguas e reis que a hora do julgamento havia chegado. Miller morreu 5 anos depois da decepção. E ouvi uma voz do céu me dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que de agora em diante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles descansarão do seu trabalho, porque o seu trabalho com eles segue. Chegaremos a esse ponto neste vídeo. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.